Opa! E aí, turma? Terceiro médio. Bom, hoje vai ser um pouquinho diferente a aula. Não sei porquê, não estou conseguindo abrir a apostila no site da Positivo para poder fazer igual estava fazendo, mas não vai impedir aí para que a gente tenha, né, uma aula bacana aí e eu consiga passar os conteúdos para vocês, tá? Essa é a nossa aula número 4 de Sociologia. Vai encerrar o conteúdo. Posteriormente, então, na semana que vem, já vamos começar com a parte de Filosofia. Recadinhos do professor Éder para vocês, abençoados, queridos. Alguns, né, alunos, existem as exceções, né, mandaram os exercícios que eu solicitei pelo WhatsApp. Vocês precisam usar a plataforma do Positivo, tá? É por lá que vocês vão entregar as atividades. Que nem eu falei, existem as exceções, tá? E só que essas exceções também já vão sendo também impedidas de fazer do mesmo. Existe prazo para atividade. Isso aqui é uma aula em EAD, diferente da remota que vocês estão acostumando, né? Agora a assistir, né? Como vocês estiverem lá na faculdade, vocês já estão no terceiro ano do ensino médio, então se der tudo certo ano que vem vocês já estarão na faculdade. Não tem essa, né, de vocês. Primeiro que vocês nem vão ter contato com o professor assim pelo WhatsApp, nada. É o e-mail corporativo. E prazo é prazo. Diferente, né, dos acontecimentos, você não vai lá falar com o reitor da sua faculdade que você está reclamando porque o professor não aceitou sua atividade depois. Isso não existe, tá? Não deveria nem existir na escola, diga-se de passagem. Isso não existe, tá? Então, se atentem, se programem. Ah, deixou para fazer no último dia, deu problema no sistema. Galera, não é para deixar para o último dia, né? Façam, vocês tiveram uma semana para fazer de feriado, né? Que nem aula eu postei para vocês. Então, se liguem nisso. Né? Eu não vou aceitar depois, que nem eu falei, foi uma exceção, né, que eu abri aqui agora, para algumas pessoas que vieram me procurar. E assim, eu não tenho contato com vocês, né, principalmente pessoal que é da outra unidade que eu trabalho. Então eu não tenho o que fazer, entregar as atividades por ali bem feitas, é ali que eu vou ver a nota de vocês, não vou conseguir nem conversar com vocês pessoalmente, ainda mais com o isolamento social, né, muito menos entrar nas salas de vocês para solicitar. Então, entregou, infelizmente, não tem o que fazer, vai ficar com zero, fica sem nota, né? Depois vou me emitir um comunicado avisando, né? E é assim que funciona, infelizmente, tá bom? Então, recado dado. Bom, vocês já devem ver que eu liberei duas atividades para vocês. A atividade número 2 é referente àquela atividade que eu pedi na primeira aula sobre a questão lá do salário mínimo. Vocês vão ler a atitude sociológica. Eu até mostro aqui para vocês. Não sei se vai, obviamente, não vai ficar tão bom, mas é página 13, né, desculpa, página 9 da apostila. Tá aqui, ó. Não sei se vai ficar bem claro, ó, atitude sociológica, que vocês já deveriam ter feito, deixado no caderno que eu pedi, tá? E aí, vocês vão entregar essa atividade. E a outra atividade que eu liberei é referente, então, aos exercícios deste capítulo da aula de hoje, que nós vamos finalizar. Vocês vão ver que vai ser até bem breve, porque faltou pouco conteúdo para passar aqui para vocês, tá? Bom, a primeira coisa aqui, eu pedi para que vocês, né, dessem uma olhada no Organize as Ideias, né, a respeito, né, da questão, né, do texto sobre, né, a coalizão, né, se é funcional ou não para o governo, e identificar aí na história da política brasileira, né, um momento de crise na coalizão do governo. Então eu espero que vocês tenham conseguido ler, entender, né, conseguiram, acredito que devem ter conseguido fazer, tá? Essa atividade, né, de certa maneira simples, até porque a gente está passando bastante por isso na atualidade, né? Passamos por isso daí alguns anos atrás, até tendo
o impeachment, né, da presidente, tá? E aí, sobre a questão lá da coalizão, o que mais dificulta, né, é justamente aí as questões ideológicas dos lados que vão ser seguidos, tá? Muitas vezes, né, fazendo com que o governo tenha que romper aí com as suas ideologias, e a gente sabe das dificuldades que para muitos governantes possuem para fazer isso, tá? Espero que vocês tenham conseguido, espero que vocês mandem alguma coisa, caso tenham tido alguma dúvida em cima da questão, tá? Mas eu acredito que foi bem tranquila, tá? Então, para finalizar aí o conteúdo, né, do capítulo, a gente vai para a questão aí questão não, desculpa, vamos para a página 25 da apostila, tá? Que vai ter ali cidadania, uma construção histórica. E nós temos aí 3 exemplos de cidadania, né? Então, a cidadania civil, que é a que tem as questões dos nossos direitos fundamentais, o direito à vida, à propriedade, à liberdade, à igualdade perante a lei, né? Apesar que, vamos falar, né? Brasil, mais ou menos, né? Essa parte. A cidadania política, né? Que é a respeito do direito da pessoa a participar da eleição, votando, sendo votado. É a questão dos votos, né? Terem o mesmo peso, indiferente da classe social, indiferentemente da pessoa, então todo mundo tem o mesmo valor, mesmo peso para o seu voto, e a cidadania social, que é o que a gente fala, né, que é o direito a ter o mínimo do bem-estar aí, né, a questão da a segurança do material, segurança alimentar, né, o direito ao trabalho, o direito a um salário digno, tudo isso vai entrar aqui, né, para essa questão aí de quem tem direito, né, o cidadão que tem direito a esses recursos, tá? Bom, é importante também falar a questão para vocês, né, que a gente acaba entrando na questão do direito social, que assim, existe não sei, não vou falar assim uma má fé, mas existe um pouco da falta de conhecimento das pessoas para entenderem, né, o que é os direitos, o que são os deveres, né, a gente só sabe isso, na escola também, a gente sabe bastante disso, a gente convive com isso, né. E assim, entendam, os direitos, gente, estão aí para todo mundo, tá? Todo mundo tem que ter, né, os mesmos direitos, tem os mesmos deveres, obviamente, de acordo com a sua função social, isso se altera, mas assim, o que a gente fala assim do básico, né? Então, o direito à moradia, o direito a uma educação, o direito a um salário mínimo, né, um salário digno, o direito da aposentadoria, né, os direitos básicos para o ser humano poder viver, né? E a gente sabe que, infelizmente, né, vivemos num mundo, não preciso nem falar só do Brasil, mas um mundo que existe as desigualdades, né? Que a gente sabe que existem as concentrações de renda, né? Vocês já estudaram, acredito eu, no segundo ano do ensino médio, vocês tiveram, no primeiro bimestre mesmo, o estudo das populações, com certeza o professor falou com vocês, né, sobre o IDH, falou sobre o índice Gini, né? Então, assim, a gente sabe da desigualdade que nós temos no mundo, e assim, questionar direitos, né, é muito ruim, né? Uma sociedade, principalmente a gente está falando das sociedades assim mais democráticas, né? Muitos desses direitos só foram conquistados através da luta, através muitas vezes do conflito, através de mortes de pessoas, que é muito duro isso de falar, né? Então, assim, precisamos nos entender como cidadãos, precisamos nos entender como pessoas também e buscar o direito dos outros, né? E os nossos, porque é automático. Vocês futuramente são aí os trabalhadores, talvez os políticos, né? Tenham isso na cabeça de vocês, não deixem que o sistema entre na cabeça de vocês, que mude a personalidade de vocês, que façam com que vocês enxerguem as coisas erradas e finjam que está tudo bem, porque infelizmente a gente depende disso, né? A boa parte da minha geração aqui falhou na política, falhou como ser humano, né? Então a gente acaba dependendo das próximas gerações que estão vindo, né? E a gente tem que ter muita fé nessas gerações. Eu tenho um filho pequeno, 2, eu tenho que acreditar que a geração de vocês, as próximas que estão vindo, vai ser uma geração melhor, né? Então, por isso que é importante entender sobre esses assuntos, tá? Bom, a gente fala também, dentro dessa parte, automaticamente a gente já vai ter que falar um pouco da questão das políticas públicas, né? Nós temos os governos, né? Federal, estadual, municipal. Esses governos arrecadam impostos,
Obviamente aqui ainda há bastante imposto, né, diga-se de passagem. E assim, é, e eles precisam administrar esse dinheiro e investir esse dinheiro, né, para que esse dinheiro aí arrecadado, né, faça o seu serviço, que é servir a população que paga os impostos. Na matemática básica, quem mais tem dinheiro, menos deve receber. Esse é meio que o padrão, tá, gente? Não, não tem. Isso assim, em todos os países assim mais desenvolvidos, a gente sabe disso, né? Normalmente, até na questão de pagamento de imposto, os ricos pagam mais impostos do que o pobre, né? E acabam, na verdade, até recebendo menos serviços. Nesses países, a parte um pouco mais neoliberal, então acaba não tendo tantos serviços, né? Aqui no Brasil já seria diferente. As pessoas que menos têm dinheiro, elas precisam de mais auxílios do governo, né? Ah, não é dar o dinheiro simplesmente por dar o dinheiro. A gente fala em investimentos, escolas, educação, segurança, saneamento básico. Gente, vocês estão entendendo que às vezes do lado da casa de vocês tem bairros que o cara não tem água encanada em casa, sabe? Não tem internet em casa. Não poderia nem estar assistindo às aulas como vocês estão tendo a oportunidade de assistir. Não podem frequentar uma escola particular porque o que vocês pagam de mensalidade muitas vezes é o dinheiro que os caras lá usam para bancar a casa deles por mês. O que vocês gastam de lanche aí, né, no mês, quando estava na escola normal, muitas vezes, cara, é a alimentação da pessoa no mês, a alimentação e muitas vezes as contas que ela tem que pagar no mês. Então a gente precisa, tá vendo? A gente tem que sair dessa bolha, estoura essa bolha aí, ela tem que ser encerrada, tá? Bom, dentro de tudo isso, né, quando nós vamos falar, né, sobre essa questão das políticas públicas, nós precisamos entender o que ocorre dentro da política, né? A gente sabe que existe na administração pública existem certas burocracias que precisam existir para que evitar, né, a sumiço do dinheiro, né? Mesmo assim, a gente sabe como aqui também funciona. O Brasil é difícil de usar o Brasil de algum parâmetro, né? Mas essa administração pública, né, ela é a responsável, então, pela gestão aí do Estado, do município, entre outros. Você tem o Tribunal de Contas, que é responsável, né, dessas cobranças de impostos, de valores, né? A gente tem a questão dos impostos, agora é a época de imposto de renda, aí, que é bem sofrido para a galera, né? Então, a gente tem uma série de burocracias que funcionam dentro do Estado, né, tanto na parte da arrecadação como na parte dos gastos, né? Toda obra pública, para ser feita, ela precisa passar por uma licitação onde as empresas vão, né, vender os seus serviços e aí normalmente a empresa que tem, né, os melhores preços e melhores qualidades acabam ganhando, mas a gente também sabe que não é tão funcional, né? Outra coisa importante, né? Essas burocracias, elas também existem para evitar, né, o famoso clientelismo que nós vimos o conceito lá na outra aula, né? A gente tem a questão dos funcionários públicos serem concursados, para evitar também, aqui no exemplo, né, família aí que diga, né, para evitar, né, a questão do cabide de emprego, para evitar, né, que os políticos usem da sua influência para ganhar votos, para ganhar vantagens, né? Então a gente sabe como tudo isso funciona e o Estado deve então seguir essas normas, tá? Bom, acredito assim, do conteúdo que faltava era mais essa parte, né? Que a gente tinha. Aqui eu vou falar só uma outra questão aqui que é importante, que é a questão da participação política e os movimentos sociais. Esse daí está lá no finalzinho, tá? É da página 28. Vocês vão ter aqui uma tabela que mostra algumas questões aí, né, dos desequilíbrios dessas poliarquias aí que nós vimos também o conceito na última aula, né? Que também fazem com que, né, o sistema democrático acabe não funcionando da maneira correta, né? Então aqui a gente tem, são 6, né, conceitos, né, importantes, vou falar aqui brevemente deles. Então a gente tem lá na página 28, tá? Uma minoria que controla os partidos políticos, né?
que define então a lista de candidatos. A gente sabe como é que funciona os partidos políticos, né? Eles têm nomes chaves, muitas vezes os partidos pequenos, até os grandes, utilizam, né, o nome de pessoas famosas para arrancar voto, né? E aí conseguir ocupar mais cadeiras no Congresso, né? É, os candidatos com mais grana têm mais visibilidade, obviamente, com o intuito novamente de arrancar esses votos, né? E aí, portanto, a gente acaba não tendo uma competição limpa dentro da questão política, né? A gente tem a questão, ele vai falar que o voto de um empresário rico que financia a campanha eleitoral vale muito mais do que o voto do cidadão comum. De certa maneira, sim, né, por conta da influência que essa pessoa tem. A gente viu nas últimas eleições, vários empresários estavam influenciando determinados candidatos e automaticamente, influenciando não, seguindo determinados candidatos, influenciando. Então não que o voto dele, na verdade, tenha maior força, maior poder, mas ele consegue, né, trazer muitos votos para esses candidatos também. Tá? E uma coisa que é importante é que os eleitores aí não têm o mesmo interesse por política, e a gente sabe que realmente isso é uma verdade muito grande aqui, principalmente do Brasil. Né? As pessoas não se interessam por política, as pessoas não gostam de política, as pessoas não debatem sobre política, tirando o que elas recebem no WhatsApp, dos tiozão do churrasco da vida. Então, infelizmente, as pessoas acabam acreditando nas fantasias em vez de correr atrás da verdade. E tudo isso dificulta o processo democrático, evita que o processo democrático, evita, né, que essa poliarquia, essa democracia ocorra de uma maneira que deveria, tá? A luta, né, para a conquista das pessoas mais pobres terem acesso, né, à chegada ao poder para que ela possa lutar para os seus semelhantes. Gostaria de dizer uma coisa para vocês, que entram muito aqui, que é o seguinte: se criou uma nomenclatura agora nos últimos anos, né, que a pessoa, né, que respeita, que obedeça às leis, ela é considerada lá o cidadão de bem. Galera, lei existe para ser cumprida, mas muitas leis precisam ser questionadas, tá? Por que que eu falo isso? Porque muitas vezes na história nós já vimos coisas que as leis defendiam, que as pessoas obedeciam e que nem é por isso que faz com que essas pessoas fossem boas pessoas. Eu falo do nazismo, eu falo da escravidão, eu falo do apartheid na África do Sul, eu falo dos movimentos racistas nos Estados Unidos. Muitos desses movimentos, gente, estavam na lei. A lei permitiu a escravidão, a lei permitiu o nazismo, a lei permitiu o apartheid. Então você seguir as leis muitas vezes não te faz ser uma boa pessoa, não. Muitas vezes as leis precisam ser sim questionadas. E é por isso que nós precisamos viver num processo político que nos permita fazer esse tipo, né, de defesa, esse tipo de questionamento, essa crítica, e que possa ser mudado e que o poder não fique na mão de uma pessoa ou de um determinado grupo, tá? Como tá lá na atividade para vocês, né, lá na página 30, então tem 3 exercícios, tá? Apenas só 3 exercícios simples também, tá? E aí o caderno de atividades já um pouquinho maior, né? Obviamente, né? Tem um pouco mais de exercícios, tá? E aí todos referentes à questão partidária, questão política, principalmente aqui, né? Falando de Brasil. Estou à disposição, o prazo é mais curto, coloquei, se não me falha a memória, até dia 17 ou 16, até confirmo lá depois para vocês. Então, não percam o prazo, tá? Enviem só as respostas, apostila, caderno de atividades, questão, letra e tudo certo. Já estou começando a fazer as devoluções das que me foram enviadas, tá? Essa semana do feriado, apesar de eu não precisar ficar falando, mas essa semana do feriado, infelizmente, foi uma semana bem complicada. Infelizmente e felizmente. Minha mãe foi internada,
tá com Covid. Então, ela ainda está internada, ela foi internada na terça-feira de madrugada, terça-feira de madrugada, acho que fala de terça para quarta, se eu não me engano, e ainda está internada. Então foi uma semana que realmente eu não consegui fazer nada. Então, muitas atividades que eu deveria já ter devolvido, não devolvi, mas assim farei nesta semana aí, na próxima. Fiquem com Deus. Qualquer coisa, chamem e tirem suas dúvidas que respondo com maior prazer. Obrigado a vocês.